Éramos muito supersticiosos. Todos nós. Minha mãe, meu pai, avós, professores, vizinhos e motoristas de ônibus. Vivemos nossas vidas de acordo com muitas tradições que podem parecer ingênuas e antiquadas à primeira vista. No entanto, há uma razão simples para termos. Todos vivíamos bem, obedecendo nossas tradições. Um exemplo de superstições que temos é: se houver uma borboleta em sua casa, isso significa que você receberá uma visita em breve. Se você quiser que as visitas vão embora, jogar um pouco de sal nos sapatos delas resolverá o problema. Nunca se incline sobre um portão ou grade, senão o diabo vai te agarrar e te puxar para o chão. Há muitas dessas superstições, além das que citei, frases que todos repetiam para que ninguém jamais esquecesse, e a que mais ouvi na minha vida toda foi sobre a cadeira. Nunca deixe uma cadeira vazia em seu quarto à noite. Meu pai repetia isso todas as noites como uma oração quando eu ainda era pequeno. Minha mãe aparecia mais tarde para ter certeza de que eu tinha colocado uma mochila, alguns livros ou até mesmo uma roupa na cadeira para que ela não ficasse vazia. Eu dormia sozinho no meu quarto. À medida que fui crescendo, eles não precisaram mais me lembrar. A frase ficou profundamente enraizada em meu cérebro. Eu ainda ouvia os passos da minha mãe à noite. Suponho que ela queria ter certeza de que ninguém se sentaria na cadeira à noite. Quando eu era mais jovem, não entendia por que isso era tão importante. Para mim, havia uma solução simples para tudo isso: simplesmente não ter uma cadeira no quarto. Você realmente não precisa de uma, exceto para fazer a lição de casa, talvez, ou se tiver um computador. Infelizmente, porém, para nós, remover a cadeira não era uma opção. E há uma razão simples para isso também, é claro. Como eu disse, superstições são uma coisa nossa. Por mais que as pessoas da nossa comunidade tivessem muito medo de esquecer uma cadeira vazia, ficavam ainda mais com medo com o que poderia acontecer se não houvesse nenhuma cadeira no quarto. Tipo, sem a cadeira lá, podia dar espaço para alguém encostar em você. Um demônio, talvez. É um conceito muito estranho e não consigo dizer como começou ou explicar direito. Suponho que seja algo que o povo da nossa cidade inventou há muito tempo. Nunca me importei muito com as ideias estranhas e superstições de nossa cidade, até entender o que acontece quando alguém não as escuta. No fim das contas, é impossível você fazer com que todos os membros de uma cidade inteira, mesmo que pequena, obedeçam às mesmas regras. Algumas pessoas são contra seguir regras. Pessoas que gostam da emoção do risco, exibicionistas e viciados em adrenalina. Sem falar, aqueles que nunca ouviram sobre superstições quando crianças e cresceram sem se importar com as velhas regras. Principalmente quando leem e assistem todo tipo de histórias de terror e começam a perceber que algo não é necessariamente assustador só porque alguém diz que é. Suponho que muitas crianças agora pensam que todo esse ditado é uma forma de seus pais garantirem que seus quartos fiquem limpos e organizados. E claro que houve quem intencionalmente mantivesse uma cadeira ou até mesmo mais de uma dentro do quarto, acolhedoramente vazia, para seja quem quer que fosse, sentasse lá à noite. Eles se autodenominavam corajosos. Nós os chamamos apenas de burros, porque todos eles se arrependiam. A história mais marcante que conheço sobre gente que desobedeceu essa superstição foi Billy. Billy nunca se importou muito com nenhuma das histórias que os mais velhos contavam. Billy gostava de desafiar o destino mais do que qualquer coisa. Enquanto ele morava com os pais, garantiam que ele estava seguro, mesmo que não aceitasse ser comandado. Mas Billy cresceu e comprou sua própria casinha na mesma rua que nós. Foi a primeira noite em que ele dormiu ali sozinho, e suponho que se esqueceu da cadeira. Ou possivelmente, ele só queria ver o que aconteceria se ignorasse as frases que ficaram enfiadas em sua cabeça durante toda a vida.
Eu o vi recebendo sua correspondência no dia seguinte. Ele parecia cansado e perturbado. Billy me disse que ficava pensando que alguém havia entrado em sua casa, mas isso não era possível. Ninguém nunca invadiu uma casa por aqui. Ele me disse que ouviu alguém sussurrar em seu ouvido para acordá-lo. Quando ele olhou em volta, não viu nada além de uma jaqueta que não estava lá antes, pendurada em seu armário. Esse foi o primeiro dia. Depois disso, Billy quase não saiu de casa. Às vezes eu via seus pais passarem pela rua para levar comida para ele, mas ele nunca saía de casa. Durou uma semana, até que seus pais o encontraram pendurado em uma corda. Foi uma tragédia devastadora, com certeza, mas eu não estava completamente convencido de que tivesse algo a ver com uma cadeira. Billy era um garoto problemático, isso não era segredo. No entanto, se eu realmente acreditava nisso ou não, não importava. Minha intuição se fundiu com a do resto do pessoal da cidade. Quer eu tivesse medo da cadeira vazia ou não, enquanto morasse naquela cidade estranha, com todas aquelas regras e ditados, eu os seguiria, mesmo que fosse apenas pelo bem da saúde mental dos meus pais. E eu fiz isso por todos esses anos, até que me mudei para longe da cidade que nasci. Morar em uma cidade grande era muito diferente de tudo o que eu imaginava. De repente, tive uma sensação de liberdade. No início, foi impressionante. Todos os lugares que eu poderia ir e todas as coisas que eu poderia fazer. Encontrei novos amigos, consegui um belo apartamento e um novo senso de vida. Mas é claro que as palavras que ouvi durante toda a minha vida ficaram comigo, mesmo longe da minha cidade natal. Suponho que uma parte de mim acreditava realmente nas superstições, pelo menos até certo ponto, mas sempre as deixei em minha antiga casa. Não acreditei que elas iriam me seguir. Não, até a noite. Cheguei em casa bem tarde, depois de beber no bar com alguns amigos. Mal consegui manter os olhos abertos e fui para a cama rapidamente. Com o último resquício de consciência, ouvi a bolsa na cadeira do meu quarto cair no chão. Meu instinto continuava me dizendo para ir pegá-la e colocar em cima da cadeira, mas minha mente bêbada e cansada dizia que tudo ficaria bem. Eu deveria ter ouvido meus instintos. Ainda estava escuro quando acordei com os sons. Parecia que alguém estava se mudando para dentro do meu apartamento. No começo, não entendi muito. Acho que por um momento esqueci que morava sozinho. Quando lembrei disso, meus olhos se arregalaram. Meu coração começou a acelerar e tive que controlar minha respiração. Reuni toda a minha coragem e silenciosamente movi a parte superior do meu corpo para cima para poder inspecionar o que estava ao meu redor. Não havia ninguém ali, pelo menos até onde eu sabia, com a luz fraca brilhando pela minha janela. Para acalmar os nervos, levantei-me da cama e acendi as luzes. O bom de um apartamento pequeno é que não há muitos quartos onde alguém possa se esconder. Verifiquei onde ficava a ilha da minha cozinha, verifiquei embaixo da cama e no banheiro. Não havia sinal de ninguém lá dentro. Até que vi o cabide. A maioria das minhas jaquetas são pretas, então não percebi imediatamente, mas havia um casaco que não me pertencia, assim como também uma cartola preta. Meus olhos se voltaram para o chão e quando vi os grandes sapatos de couro com sujeira por baixo, todo o meu corpo começou a tremer. "Olá?" Gritei para o quarto vazio. Não houve resposta. Claro, liguei para a polícia e eles verificaram cada canto, mas não havia nenhum sinal de invasão. Quando chegaram, o casaco e os sapatos haviam sumido, mas ainda vi manchas de sujeira no chão. A polícia não tinha noção do que poderia ser. Não tenho certeza se eles pensaram que eu era louco ou drogado, mas finalmente eles foram embora e eu fiquei sozinho novamente. Uma parte de mim se perguntou se eu possivelmente sonhei com tudo ou se misturei o casaco com um dos meus, mas no final eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Alguém esteve ali e a culpa foi minha por deixar a cadeira vazia.
Achei que havia uma solução simples para o meu problema. Então, na noite seguinte, fiz questão de empilhar itens suficientes em cima daquela cadeira para ter certeza de que ninguém pensaria em sentar ali. Parecia um plano decente, considerando a superstição ridícula que eu seguia. Eu não percebia, entretanto, que não teria como voltar atrás depois que você erra uma vez. Foi o que aconteceu com Billy. Na primeira noite, você questiona o ato, não acredita que possa haver algo verdadeiro nesse velho ditado e fica completamente paranoico. Na noite seguinte, eu ainda estava confiante, no entanto, pelo menos até certo ponto. O medo batia forte, mas acreditei ter uma solução. Coloquei livros e roupas empilhadas em minha cadeira e depois de algumas horas jogando videogame na cama, consegui adormecer. Aquela sensação que algo estava vindo fazer uma visita pesava na mente. Se você convidá-lo para entrar uma vez, deixando a cadeira vazia, ele aprenderá seu cheiro e continuará voltando todas as noites. Não importa onde você vá ou se fica acordado a noite toda, isso não vai parar, até que sua mente não aguente mais. Eu sabia, essa era a superstição, eu tinha ouvido todas as histórias, mas nunca acreditei em como éramos realmente amaldiçoados com essa superstição, que na verdade nunca foi só uma superstição boba. Naquela noite, acordei com o som de um sussurro. As palavras não faziam sentido para minha mente, mas estavam próximas e pareciam totalmente indelicadas. Uma mão acariciava meu rosto, mas quando abri os olhos, não havia ninguém. No dia seguinte, pensei em ficar com um amigo, mas tive medo de poder atraí-lo para a mesma paranoia, então em vez disso, peguei um quarto de hotel. Na noite em que dormi no hotel, acordei quando ouvi uma risada. Esse som não parou até o sol nascer. Durante dias não dormi. Onde quer que eu fosse, eu sabia que ele estava comigo, mastigando minha mente e engolindo meu livre-arbítrio. Com o passar dos dias, os sussurros tornaram-se mais claros. Era como se estivesse me puxando para um lado onde poderíamos nos comunicar. Um lado onde eu pudesse entender suas palavras. Venha comigo, você não fará falta, sua escolha já foi feita. A voz era onipresente. Ele continuou sussurrando e rindo, até que cada momento da minha vida foi drenado pela cor do nada. Eu não comia, eu não dormia, eu não sentia. Eu só estava com medo de que, se ele me puxasse com força suficiente, eu não seria capaz de voltar, assim como foi com Billy. Éramos muito supersticiosos, todos nós éramos, mas todos vivíamos bem com isso. Pensei nisso quando todos os outros pensamentos em minha mente pararam de fazer sentido. Pensei nas coisas que me contaram desde que era criança, superstições que, agora, nesse momento difícil, poderiam me ajudar. Por exemplo, o que eu falei no começo: se você quiser que um visitante saia da sua casa, um pouco de sal colocado em seus sapatos resolverá o problema. Então, era minha vez de tentar isso. Era um tiro no escuro, mas o visitante era sempre educado o suficiente para deixar seus sapatos e o casaco na porta. Eu poderia colocar o sal, e foi o que fiz. A superstição diz que sal no sapato afasta visitas e isso funcionou. Não sei até que ponto esse truque vai funcionar, mas ontem à noite, finalmente, dormi sozinho novamente. Até a próxima. Obrigado.